Ester 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei, e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Quando vieram as moças de Ester e os eunucos lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu, e enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe a vestissem. Ele, porém, não a aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo, e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade, diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica ao seu povo. Veio, pois, Ataque, e referiu a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. De novo Ester mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara.